Oi pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é bem diferente, eu nunca fiz aqui no canal, tô até me ensaiando aqui para ver se vai dar certo, espero que sim. A ideia é fazer uma reação, um react em cima de um vídeo de um ano atrás. Então vamos ver o que mudou de um ano para cá, se a gente ainda recomenda as mesmas coisas ou se a gente sugere algo diferente. Então se tu quiser ver o que a gente mudou de um ano para o outro em termos de exposição, fica aqui nesse vídeo porque ele é especial, desenvolvido para que vocês também percebam quanto de um ano para o outro a gente precisa rever as nossas ideias, a forma com que a gente trabalha. Muitas coisas eu tenho certeza que permanecem, mas é possível que a gente veja que algum item de fato a gente pode mudar. E eu vou assistir ele junto com vocês, tá? Eu não assisti esse vídeo hoje não. Gravei ano passado e não vi mais, vou ver junto com vocês. Então fica comigo que a gente vai reagir a esse vídeo sobre expositores e brinco de argolas. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero... Já tem que parar aqui, né? Eu não consigo mudar esse bordão. Por favor, deixa aqui nos comentários ideias de bordão diferente, porque oi pessoal... já me incomoda, né? Nem eu aguento mais ouvir. Oi, pessoal! Às vezes eu até chamo oi, gurias, mas eu sei que também tem guris que nos vêm aqui, né? Então eu fico nesse dilema. Então se tiver uma sugestão de bordão, por favor, deixa aqui nos comentários. Quero falar sobre exposição de argolas. Quem trabalha com joias, semi-joias ou bijuteria, com certeza vende muito esse produto. Porém, a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de expor as nossas argolas, inclusive na seleção dos expositores. Se você botar num ponto... Bota acelerado ali, e de qualquer coisa tu volta. E o primeiro tipo de expositor que eu quero mostrar para vocês é o expositor simples. É qualquer um desses que tem um fundo que permita colocar uma argola. Aquele expositor com fundo chapado, fechado, ele não serve porque a argola não vai entrar. Atenção! Isso sempre falo, inclusive para quem está montando o seu kit de exposição. É necessário que você sempre pense em um expositor para argolas, tá? Argola é um item que a gente vende muito, então tem que ter esse expositor com um fundo vazado. Expositor de brinco com aquele fundo fechadinho não rola, a argola não serve, então segue aí essa dica se tu perdeu em outro momento ou se tu não te deu conta na escolha dos teus expositores, anota aí. E tem esse espaço para que vocês consigam colocar essas peças. Então aqui, por exemplo, ele tem esse vazado no centro. Esse modelinho não está mais disponível. Aliás, ele vai entrar na Black. Então se quiser aproveitar esse modelo com super desconto, é a última oportunidade de a gente estar tirando ele de linha. Mas é claro que tem muitas outras novidades nessa linha que já entraram no decorrer de 2023. Aqui já é um expositor, esse no caso é o expositor diamante, mas ele é um formatinho que permite que fique uma peça em cada lado, assim como o brinco T e o brinco coqueiro. Todos eles têm exatamente a mesma finalidade, que é expor uma argola. Esses são o máximo, tá? Não percam a oportunidade de ter esse tipo de expositor. Ele é básico e ele é super necessário, porque ele não serve só para argola, tá? Ele serve prioritariamente para elas, mas daqui a pouco vocês têm um brinco de festa, uma peça maior, um brinco fixo, ele serve para isso também, tá? Então sempre optem pelos modelinhos que são mais versáteis. E esse modelo de argola, ele ajuda vocês tanto para expor argola quanto outros produtos. Então, segue o fio. É importante para a gente levar em consideração quando estiver fazendo a demonstração de qualquer peça, de qualquer joia, mas no caso das argolas, ainda mais. Eu peguei aqui um expositor para argolas grandes, então aqui eu posso colocar uma peça bem volumosa, mas eu coloquei uma pecinha muito pequena. O que vai acontecer com essa joinha pequenininha no expositor alto como esse? Ela vai sumir. Então nós temos que ter um cuidado em ter o expositor proporcional ao tamanho da joia. Então, por exemplo, aqui a gente já tem um expositor no tamanho médio e uma argolinha maior. E aqui o ideal seria que eu tivesse colocado uma argola maior mesmo, né? Então esses todos, aqui como a área ela é menorzinha, permite também colocar uma pecinha mais delicada. Aqui já é bem mais versátil, porque ele não fica com toda essa área livre, mas da mesma forma ele também convida a expor uma peça maior, porque ela tem uma altura maior em relação ao chão. Essa é outra dica aqui, ó, segue firmíssima. Proporcionalidade no tamanho do expositor com o tamanho da peça. Ai, Gabi, eu só tenho brinco pequeno, não posso expor nesses modelos? Claro que tu pode, tá? Mas assim, para te ter uma harmonia maior, a ideia é que quanto maior o expositor, maior a joia que tu vai colocar, tá? Então, essa é uma atenção importante.
Ah, agora a gente tem um modelinho do brinco pérola, por exemplo. Davi vai colocar aqui no vídeo. O modelo de expositor no brinco T pérola. Ele realmente tem uma base super elevada e ele é um expositor mais delicado. Então ele chama a atenção, inclusive de peças pequenas, tá? Então esse é um expositor que ele tem um pequeno diferencial, mas que acaba compensando o uso de uma peça pequena nesse expositor super alto. É o quê? É a delicadeza desse expositor. Então ele tem traços bem finos, bem delicados. Então a altura ela acaba se tornando secundária porque a gente tem esse outro aspecto do design do próprio expositor que compensa a questão da altura. Então peças delicadas também ficam muito bem no expositor de brincos, né? O formato T, pérola, justamente pelos traços delicados. Então não é necessariamente obrigatório que vocês usem só peças grandes por ele ser maior. Mas os traços delicados acabam trazendo, né, permitindo que vocês usem também as peças menores no expositor mais alto. Mantenham a informação aqui, expositor um pouco mais largo, mais robusto, que não combina muito com peça pequena, só de colocar vocês vão perceber. Então tentem focar nesses modelos em peças tamanho médio, ou peças que possam até ser bem curtinhas, mas mais grossas, mais largas, mais cravejadas, um metal mais evidente também, porque aí a gente acaba realmente conseguindo chamar a atenção para a peça. Não dá para a gente ter um expositor que seja mais robusto e uma peça muito pequenininha que vai desaparecer aí nessa composição. Esse é o primeiro tipo de expositor que eu quis mostrar aqui para vocês para explorar argolas. Vamos para mais um modelo. Vou deixar esse aqui de ladinho e vou trazer o expositor para trios. Ele é ótimo para vocês que já têm trios completinhos para venda, ou mesmo criar sugestões de composição de trios, né? Seja com cores diferentes, com gravação diferente, enfim. Aqui eu simulei duas formas de expor para que vocês possam ver a versatilidade de um expositor como esse. Mas é importante que sempre se tenha essa lógica, isso também vai servir para os outros expositores. Então eu posso começar do menor pelo lado externo, vindo para o maior na parte interna, ou o inverso, tá? Eu vejo muito pessoal utilizar o maior do lado externo e o menor para dentro. Mas fica mais harmônico a gente utilizar dessa forma. Ai, Gabi, é errado eu colocar assim do menor para o maior para fora? Não, não é errado. Porque tem uma lógica, né? A gente traça um olhar aqui, fazendo com que essa pecinha menor vá crescendo e a maiorzinha fique na ponta. O mesmo acontece aqui. Mas visualmente vai ficar mais agradável se eu colocar ambos dessa forma. Então eu vou trocar aqui para vocês verem, né? Imaginem os dois lados assim, ou assim que é o que eu vou fazer agora. Também tem uma outra questão que também está envolvida nisso, que é a ideia do manequim, né? Quando a gente vê um manequim numa loja, a gente pensa, a gente se vê naquele manequim vestindo... Falar em manequim um ano atrás, hein? Quem tá ligada sabe que a gente teve o lançamento de manequim há menos de um mês, que já tá esgotado e logo a gente vai abrir uma pré-venda pro próximo lote, tá? Fecha parênteses. Aquela roupa, com aquela composição. No expositor é a mesma coisa. Esse mesmo sentido que os brincos ficam é o sentido que a pessoa vai ver na sua própria orelha. Então, quanto mais fiel à realidade do que o cliente vai fazer, vai utilizar, como ele vai usar essa peça, melhor para nossa exposição. Então, Voltando à história do manequim e a história de trazer realidade para o cliente, né? Nessa época, a gente também não tinha começado a desenvolver a coleção Skin. Então, também os nossos rostos não existiam, né? A gente ainda não tinha sequer projetado ele, né? Ou idealizado essa coleção. Então, de todo modo, a gente já vinha com esse conceito de trazer realismo, trazer proximidade do cliente. Então, quando eu falo colocar o brinco maior no meio do expositor e os menores nas laterais, é o jeito que a gente normalmente utiliza, né? A peça maior no primeiro furo, a média no segundo furo e assim sucessivamente. Então, a ideia de trazer a proximidade do cliente, ela já existia, seja num expositor tradicional, que é o caso desse brinco T, 3 furos que eu estava mencionando, seja no uso da coleção Skin, seja mesmo em um manequim. Desculpa aí, galera, tudo unha nova. Não. Ai, querida, unha nova! Ai... Não tô acostumada. Então um ano atrás eu coloquei minhas unhas pela primeira vez. Já vou de mim essas unhas. Pronto, fiz aqui a mudança pra vocês verem como fica bem harmônico, fica bem bonito. E como eu comentei, fica no formato da nossa orelha, né? Como a pessoa vai utilizar essas peças. Então essa é a segunda opção, expositor para argolas, trios. E pode ser já montadinho ou uma sugestão que venha de vocês. Minha terceira sugestão de expositor de argolas, então, é o expositor em formato de escada. Aqui também a gente pode colocar trios da mesma maneira, né? E também pode fazer do maior para o menor ou do menor para o maior. Vocês também podem ousar aqui fazer uma repetição, por exemplo. Tem alguma peça que vocês querem dar muito destaque, com uma pedra diferente, uma cor diferente, vocês podem repetir ela nas 3 alturas. Nesses modelos, que são para múltiplos brincos, a ideia é realmente reforçar, né? Veja que aqui no formatinho de escada eu sugeri que vocês até eventualmente tenham um brinco de pedra colorida que vocês têm em 3 cores.
repetir essas 3 cores no mesmo expositor. Isso também é truque do visual merchandising, né? Então a gente vê em loja de departamento, loja de vestuário, que eles pegam um determinado modelo e eles repetem somente pela cor. Então tudo isso é truque de VM. Então presta atenção no restinho desse vídeo aqui, ó, que eu tô sentindo que tem ainda muita coisa boa pela frente. Mas eu tô assistindo na velocidade 1.5, né? Se vocês acharem que tá devagar, tá muito rápido, diminua essa velocidade. Mas eu sou acelerada, falo rápido, gosto de ouvir rápido também. Alturas também vai ser um produto que vocês vão estar expondo por repetição, né? Que normalmente a gente não utiliza numa joia, mas quando a gente quer dar destaque no produto, especialmente quando ele for muito diferente, vale a pena. Então a minha dica aqui é que vocês façam sempre a exposição por tamanhos, tá? Então do maior para o menor ou o inverso, do menor para o maior. Quando eu falo em tamanhos, eu digo o seguinte: não coloque a média aqui, a pequena aqui e a grande aqui embaixo. Vai perder uma lógica e não vai ficar agradável para o nosso olhar. Então a minha sugestão é essa, que vocês criem uma lógica e aí façam toda a vitrine de vocês mais ou menos nessa mesma lógica, né? Sempre iniciando do menor para o maior ou o inverso. E aí sim possam expor os produtos com mais destaque, mais beleza e criando sim uma estratégia de exposição. Quarto modelinho, expositor 3 andares, é o triplo T, né? Esse super versátil também, ele cabe muitas peças. Aqui eu coloquei só na parte de cima para dar a mesma ideia do outro e trio, que vocês podem colocar várias pecinhas, né? E aqui nos andares inferiores vocês fazem a mesma lógica, sempre utilizando a ideia, né, do maior para o menor ou do menor para o maior. Eu já vi muita gente colocar a duplinha aqui, ó, por exemplo, um para aqui, outro para aqui, outro para aqui e outro para aqui. Também é possível, tá? Se daqui a pouco vocês veem que os tamanhos não se conversam muito, não fica muito legal, também dá pra fazer dessa forma. Aqui no andar inferior vocês vão ter problemas em fazer assim, porque tem 3 espaços em cada lado, então não vai ter como colocar 2 pares, né? Então vai ficar dividido. Ou vocês podem, então, colocar só um parzinho em cada lado e deixar um espacinho em branco. E no final, mais 2 parezinhos também cabe. Ó, volto a reforçar. Vocês podem escolher os expositores que servem para argola, eles servem para outros modelos também, tá? Então não deixe de incluir nas suas compras expositores de argola, vocês vão usar com certeza para várias finalidades, além da argola em si. Eu estou usando aqui, ele fica perfeito num brinco comum, num expositor de brinco como esse. Então eles são muito versáteis, tá? Embora o expositor plano ele não permita que vocês coloquem uma argola, esse tipo de expositor também permite que vocês coloquem brincos fixos. E a minha quinta sugestão de expositor para argolas, eu trouxe aqui o expositor colmeia. Esse modelinho ele é ótimo também porque vocês vão poder exercitar a criatividade. Colocar vários tamanhos, vários formatos. Como ele é meio assimétrico entre ele mesmo, como expositor, ele permite fazer uma brincadeira maior. É claro que quanto mais organizado e padronizado eu colocar as peças, né, as argolinhas, mais fácil de compreender vai ser. Mas ele é um expositor mais democrático. Ele permite que vocês façam essa mudança, né, e joguem pinceladas, inclusive de cor, colocar uma peça colorida no meio das outras que vocês estão. Quando eu falo em manter as peças organizadas e criar uma lógica para a exposição, qual é o intuito disso, né? É que a gente facilite a vida do cliente. Então, por exemplo, esse modelinho ele tem 2, 5, 9 espaços. Se eu colocar as peças meio aleatórias, uma grande para cá, uma colorida para lá, uma pequena no meio, eu vou estar dificultando a escolha do cliente. Então, qual é a ideia? Criar uma linha de identidade visual, uma linha visual mesmo, seja as peças pequenas lado a lado, as médias lado a lado, as grandes lado a lado, ou mesmo por cores, né? Vou escolher trabalhar com 3 cores, vou criar uma identidade, vou segmentar de alguma forma dentro desse expositor. Isso serve não somente, mas serve para esse expositor, que ele é para múltiplas peças, mas serve para uma vitrine em si como um todo, tá? Então uma vitrine como um todo precisa também ter essa análise, ser pensada dessa maneira para a gente facilitar a escolha do cliente. Para nós, é muito simples identificar um produto na vitrine ou numa exposição, mas para o cliente que entra eventualmente na tua loja, não conhece tanto quanto tu do ramo, é indispensável que a gente facilite a escolha dele. Afinal, o cliente só compra o que ele entende e se ele tiver dificuldade de entender o que ele está vendo, ele vai descartar esse produto da sua opção de compra. Bom, então aqui não existe uma lógica que vocês precisem seguir. Ele permite que vocês sejam um pouco mais ousados e brinquem mais. Mesmo assim, se vocês quiserem criar uma ideia de ter uma coleçãozinha, aqui vocês podem colocar 2 tamanhos do mesmo modelo de argola, aqui também, aqui já 3, aqui 2, ou mesmo colocar as menorzinhas e irem aumentando para colocar as maiores no tamanho inferior. Então aqui é a minha sugestão. A gente tem muitos expositores de argola, separei alguns aqui para dar uma ideia e trazer sugestões realmente para que vocês possam escolher o expositor que mais se adequa à necessidade que vocês têm na exposição, seja de uma loja, seja de um showroom, ou mesmo para fazer as suas fotos. Então fica aqui a minha sugestão de expositores para argolas. Então, depois de ver esses quase 10 minutos de vídeo, aqui ficou menor porque eu já falei que eu acelerei esse vídeo para reagir com vocês. Mas depois de ver esse vídeo, conclusão eu chego? Que de fato todas as indicações que foram dadas, elas permanecem atuais. Muito embora a gente tenha lançado diversos outros modelos de expositor que se adequam, são perfeitos para a linha de argolas.
Então, além deles, alguns, como eu já falei, também saíram de linha, mas além desses modelos, a gente tem muita coisa nova. Tem coleção Pérola, tem coleção Esther, tem coleção Skin e tem mais algumas peças avulsas aí nessas combinações. Além, claro, de outras cores também que foram lançadas. Além disso, eu quero saber de você que está assistindo até o final, o que tu achou desse tipo de conteúdo? Tu gostou de ver a gente reagindo ao que foi produzido um ano atrás, talvez 2, 3? Afinal, nosso canal, ó, já tem muito tempo, são mais de 100 vídeos. Então, que vídeo tu gostaria de que a gente mostrasse e reagisse a ele para avaliar se ele de fato está atual ainda ou se a gente precisa reciclar esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários.